Boa noite. Boa noite, Juliana. Tudo bem, querida? Sandra Santos, que bom ter você aqui. Cristine, Cibele, Léo Miranda, Nath Santos, quanto tempo? Cio Pinheiro, já tô sabendo, viu, que você vai ser a vovó do ano. Fernanda Valesca, é bom te ver. Ana Carla. Vamos lá, né? Evilane. Olha, vou pedir Nutri Pelissari. Seguinte, vou começar aqui falando mais ou menos o meu dia, né? Cibele, tudo bem? E estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Eu tô achando meio embaçado aqui. Não sei se é a câmera que eu não limpei direito. Vamos lá. Seguinte, vamos ver se o Padre William, ele vai entrar, tá bom? Ele prometeu, mas não vou. Tô até preocupado porque ele não me deu retorno aqui pelo Zap, sabe? Então, se por acaso o padre não vier, não comparecer, Geirdiane, adorei seu vídeo. Se o padre não comparecer, me perdoe, mas aí eu não posso obrigar o padre, tá bom? Bom, vamos lá, né? Em relação às últimas 24 horas, a questão dos hábitos, alimentação nota 6, atividade física 6, consegui fazer atividade física, um treino funcionar em casa mesmo, gerenciamento do estresse 8 e qualidade do sono péssima. Minha qualidade do sono foi algo em torno 4, porque, na verdade, tá embaçado a imagem. Como é que tá? Que Sil falou que eu pergunto se eu esqueci de limpar com álcool em gel, né? Bom, enfim. Bom, vamos lá. Em relação aos hábitos, e aí a bronca de ontem para hoje foi o sono, né? Porque eu tive parto de madrugada, tá um pouco embaçado. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom, deixa mesmo. Aí teve parto de madrugada, né? Então a paciente me chamou desde 1 hora da madrugada e graças a Deus deu tudo certo. A gente chegou em cima do parto, né? Foi um parto bem tranquilo. Quer dizer, agoniado porque eu saí correndo para chegar lá na hora e no final das contas deu tudo certo, graças a Deus. Foi bem, bem corrido, bem agitado. Eu não sei, vocês viram o padre aí? Acho que não, né? Eu acho que o padre ainda não tá por aí. Enfim. Vamos lá. Bom, eu tô falando, hoje eu vim falar sobre o poder da oração, né? Como que realmente a oração é algo fundamental para nossas vidas, né? A questão da espiritualidade, a gente tem evidência científica muito forte já sobre a importância da espiritualidade. Eu acredito muito que se a gente consegue trabalhar nossa profissão junto com a nossa espiritualidade, é algo que a gente vai ter melhores resultados. E isso é fruto não de uma coisa, digamos assim, tão tranquila, não foi gostosinho trilhar toda essa trajetória, né? Mas de alguma maneira a gente sabe que é fundamental, como até a Laís está dizendo, fundamental orar em todas as circunstâncias e principalmente agora nesse período de quarentena. Então, sempre, desde qualquer procedimento cirúrgico meu, eu vou revelar para vocês, se eu não já revelei, qualquer procedimento meu, antes eu faço uma oração. Muitas vezes eu estou bem sintonizado, minha equipe até já sabe que eu fico bem concentrado, às vezes não gosto nem de conversar, principalmente em determinados momentos mais críticos, quando por exemplo, numa cesariana, que eu só relaxo um pouco quando o bebê sai, ocorre tudo bem, e a gente acaba fechando o útero, mas nesse momento eu fico bem focado. Tem algumas pacientes por aqui, né, que sabem que inclusive a gente coloca algumas músicas que faz com que Sandra tá lembrando que a gente fez uma oração antes do parto dela. Foi bonito. Também fiz a oração no parto do meu filho, o Miguel, viu?
E eu também, lá na época da aeronáutica, eu aprendi com um anestesista, a gente fazia oração em todos os procedimentos também, eu e ele, o Vanberto, hoje ele está em Natal. Engraçado, ele também, como eu, ele era capitão de carreira e pediu baixa e tem uma missão linda lá em Natal. Mas, então assim, sempre antes do procedimento cirúrgico a gente tem, Marcão, tudo bom? A gente faz uma oração e fica em sintonia. Marco, inclusive, ele fez curso de formação comigo no coaching, né? E muitas vezes se falam em estado de ativação ou estado, eu não sei direito o termo não, mas tipo assim, você chega focado, né? Se você chegar confiante para qualquer coisa na sua vida, o resultado, a chance é muito maior de dar certo. Então, se você chega focado, colocando como instrumento de Deus, é muito mais fácil que ele haja aí na sua vida. Então, essa questão da espiritualidade passa muito por você ter essa questão do esse estado de ativação, ou eu diria até tipo assim, você estar realmente conectado com o seu Deus, com sua fé, com suas crenças positivas. Então, quando você acredita que vai dar certo, acaba que dá certo. Nesse mesmo momento, a gente tem uma pessoa aqui que tem uma doença rara, uma trombofilia rara, que todo mundo tinha medo de complicar, que o anestesista uma vez, não vou dizer o nome da pessoa, lógico, né? Que a pessoa, me lembro que até foi uma das únicas vezes que o meu amigo anestesista implicou comigo, porque eu não tinha passado direito o caso para ele, mas na verdade eu tinha passado e ele não correu atrás. Mas, enfim, ele ficou bem preocupado, que era um caso raro. Eu disse, peraí, rapaz, fique peixe. O paciente tem muita confiança em mim, a gente está muito bem conectado, ela acredita no meu trabalho, eu acredito muito nela e vai dar certo. E no final das contas, deu certo. Foi muito cuidado que a gente teve no pré-natal para que realmente a gente fizesse com que tudo desse certo. Mas eu também quero falar para vocês que não só nessa questão da oração, muitas vezes, muitas vezes, a gente é tentado ao longo do tempo para desistir. Por isso que no desafio da saúde, essa questão da oração, ela é fundamental. Nesse período da consistência, né? Eu sempre falo, né? Clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. São os 5 Cs para a gente alcançar o objetivo aí, no caso da saúde ou de qualquer outra coisa que você deseje. Mas em relação a essa parte de oração, é muito mais em relação a caminhada e consistência. Você caminhar e não desistir, caminhar e não desistir. Ao longo do tempo vai passar inúmeras situações, inúmeras para que você desista. Então, se você estiver conectado com Deus, a chance de você prosseguir, realmente seguir em frente é muito maior e, consequentemente, você vai alcançar o seu resultado. Engraçado que hoje mesmo, quando estava realizando um procedimento, a gente estava bem conectado também para que desse certo. Foi uma cerclagem de urgência e, de alguma maneira, a gente percebe que o procedimento foi mais simples do que o habitual, sabe? É como se tivesse a gente literalmente, como é que eu posso dizer? Bom, para dizer bem direto, eu acho que de alguma maneira Deus ele age sobre nós, não só sobre mim, porque eu fui escolhido, nada disso, sobre qualquer pessoa, entendeu? Sobre qualquer pessoa. De repente, quantas pacientes chegaram assim na minha frente e eu cheguei assim e disse, poxa, você está transmitindo muita paz, obrigado, eu sinto de alguma maneira, né? Não sei explicar, nem quero saber de nada disso, mas de alguma maneira eu realmente sinto essa energia boa, essas pessoas que muitas vezes acabam gostando do meu trabalho, dessa minha postura em relação à parte da espiritualidade. E logicamente sempre que a gente agradece a Deus por todos esses casos, todos esses desafios. Mas nem sempre foi assim. Na minha carreira, eu me lembro claramente os diversos plantões que eu dei, como que eram agitados os meus plantões, como até hoje tinham muitos procedimentos, como que eram difíceis e como muitas vezes eu sofri. Fazendo muitas vezes o certo e mesmo assim fazendo o certo dava errado, né? Então, a busca pela perfeição, por aprimorar ainda mais, fez com que a gente realmente seguisse em frente, mesmo diante de inúmeras dificuldades.
E até que teve um momento na minha vida que quem me conhece sabe, eu gosto de falar, não é para ficar repetindo, mas, poxa, é sobre espiritualidade, né? Então, teve um momento da minha vida que foi quando eu perdi o meu filho Mateus, em 2010, e quase perco minha esposa Amanda, que eu meio que titubeei, né? Rapaz, que Deus é esse que me abandonou? Eu, obstetra, que perdi um filho com 35 semanas, como é que pode isso? Logo eu, que era do Comitê de Mortalidade Materna, estudava com tantos casos graves, logo eu que estava no doutorado e vinha estudando tanta coisa, por que isso aconteceu comigo, né? E por alguns momentos, por muito tempo, por muito tempo não, nesse período foi um momento de muita tristeza na época, porque eu ficava sem entender, né? E a única coisa que me fazia seguir em frente era, não, peraí, eu tenho que cuidar de Alana, que a gente já tinha Alana, eu tenho que cuidar de Amanda para ela se recuperar e depois seguir em frente. E aí eu me apeguei mais ainda a Deus, a gente acabou, me lembro, naquela época a Amanda tem um terço e a gente rezava junto e eu trazia aí também imagens da família mesmo, e assim, de alguma maneira existia alguma força que fazia com que eu seguisse em frente, mesmo de uma maneira bem difícil, sabe? E hoje, passando tanto essa história, eu vejo o quanto que isso foi importante para me capacitar e pegar diversos casos na carreira que a gente teve aí ao longo do tempo, né? E outro momento que eu fui presenciado, como muitos de vocês já sabem, é aquela cesariana perimorte de uma paciente que teve uma parada cardíaca no leito de pré-parto, né, longe da sala de cirurgia, e de repente a gente tinha que realizar um procedimento que era cesariana perimorte, abrir sem anestesia para salvar a vida da mãe e do bebê, e graças a Deus deu tudo certo. E aí depois foi que eu vi como que conectou aquela minha perda que eu tive lá com o Mateus e essa cesariana perimorte a toda a história da minha carreira. Então, a cesariana que eu não pude realizar para salvar meu filho, porque não era do propósito de Deus que isso acontecesse, e sim de eu me lapidar ainda mais, mesmo diante da dor. Então, essa cesariana que eu não pude fazer, eu pude fazer no caso de Michele e Maísa, e realmente também ao longo de diversas pessoas aí na carreira a gente tem dado o nosso máximo aí para ajudar essas famílias. E se você me perguntar, voltaria atrás tudo de novo, passaria pelas dores que na época eu nem entendia por que tudo isso, eu diria sem sombra de dúvidas, passaria, porque isso foi o que foi estabelecido por Deus, eu não mudaria em absolutamente nada, absolutamente nada. Bom, a gente, quando fala da questão da espiritualidade e da questão do poder da oração, existem, eu não sei se eu falei, mas existem muitas evidências científicas, muitas. Paulinha, bom te ver por aqui. Muitas evidências científicas acerca da importância da espiritualidade, como também do poder da oração. Mas, de uma maneira bem simples, eu queria lembrar no desafio que a gente falou sobre os 7 pecados capitais, que tem a ver muito aí com a espiritualidade, que é a gula, um dos principais, né? A avareza, a luxúria, a ira, a preguiça, a soberba e a inveja, né? A gente sempre tem que se controlar, né? Então, até na equipe, a gente, por exemplo, nossa equipe de saúde, né? Nossa equipe de assistência, a gente já tem um trato entre a gente, não fala de equipe nenhuma, porque a gente não quer que falem mal da gente, logicamente, então já é um assunto que a gente nem comenta com ninguém. E tem sobre soberba, a gente tem algumas histórias, né? Uma história de um anestesista muito legal nosso aí, que antes da anestesia estava lá para fazer o procedimento, e aí ele estava contando vantagem. Não, porque eu faço anestesia para cirurgia cardíaca, porque eu sou o melhor, porque não sei o quê. Eu estava lá com o Luiz Felipe, nosso instrumentador e enfermeiro obstetra. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente já sabia. Pois bem, ele de tanta soberba foi tentar fazer anestesia, tentou uma vez, tentou uma segunda vez, na terceira foi que ele conseguiu. E aí, depois desse dia, ele foi mais de salto baixo. Isso acontece muito frequente em alguns procedimentos, quando a gente se acha, né? Hoje mesmo, na cerclagem, Keila estava lá,
E aí eu comecei a, não, mas o procedimento é simples. Não, mas ó, não é soberba não, viu? Mas é porque é simples mesmo mas assim, eu tô muito focado, não tô achando nada demais não, porque eu fico com medo de estar, digamos assim, com a soberba aí e dar errado as coisas. E outro caso interessante foi um outro anestesista que não era da equipe, mas quis fazer anestesia porque era uma pessoa da família dele e estava tocando Ave Maria e o colega anestesista, ele falou, rapaz, são 6 horas, né, que é aquela música Ave Maria, né, geralmente toca às 6 horas e não eram 6 horas, e aí quando ele foi anestesiar, ele tentava e não conseguia. Eu só olhando mais uma vez para Luiz Felipe, que é nosso instrumentador, e depois ele começou a elogiar, não, mas muito importante, essas músicas são muito boas, não sei o que, e depois a anestesia acabou que deu tudo certo, né? Então é super importante você estar focado bem com a questão da espiritualidade e como a gente pode até dentro da espiritualidade até unir um pouco de humor, né? Até porque o nosso Deus, independente da religião de cada um, nosso Deus não é um Deus triste de forma alguma, né? Então, realmente, assim, né, na questão do desafio da saúde, é super importante. Pô, quando você se sentir, vou fraquejar, tá ruim esse hábito, tá ruim isso, aquilo, pô, peraí, em considerando que eu sou um filho de Deus, o que é que eu tenho que fazer diante disso, né? Então, por exemplo, em relação ao sono, hoje mesmo, pô, meu Deus do céu, não dormi direito, fui acionado várias vezes, saí correndo, etc, tal, pai, fez o parto, deu tudo certo, né? Aí, vamos lá, vamos trocar o seguinte, se chegasse para mim e dissesse, Glaucio, então vamos fazer o seguinte, a paciente não ligaria para você, você dormiria bem, e depois no outro dia ela ia dizer que deu tudo certo, e aí dos 7 pecados capitais, e aí não seria... Eu ia ficar com a ira, né? Que eu ia ficar com raiva. É lógico que eu queria estar no parto, entendeu? E aí, no final das contas, foi muito melhor. O parto, ele ocorre de uma maneira que a gente não controla. Então, se vai ocorrer de madrugada, paciência. Então, é fazer o que precisa fazer e depois dormir aí, como foi que aconteceu. Inclusive, é um dos únicos tratos da nossa live, né? Que geralmente a gente faz às 5h10 da manhã. Então, amanhã vai ter outra live às 5h10 da manhã. Então é o único trato que tem para a gente chegar e mudar o horário é quando eu tiver algum procedimento de urgência. A gente está no 17º e eu sempre tive essa crença, né? É uma crença, chamam de crenças limitantes, ou tem os psicólogos também chamam outras coisas, mas eu tinha esse negócio. Não, o obstetra ele não pode ser saudável porque ele não tem como dormir direito, etc e tal. E aí eu sempre fiquei preocupado, né? Hoje a gente completa o 17º dia do desafio e dos 17 dias, realmente apenas 2 dias é que eu não consegui, né? Então, 2 dividido por 17, 2 dividido por 17 é um percentual muito bom. Então, às vezes a gente contabiliza como se não desse de jeito nenhum, mas não é isso. É exceção. A questão da dedicação e da prioridade. A gente já falou sobre gerenciamento de tempo, um bocado de coisa, né? Mas assim, inclusive eu ia começar essa live de maneira diferente. Ninguém viu o padre não, né? Deixa eu só ver se ele mandou alguma mensagem no Zap, se ele teve alguma intercorrência. Ele realmente teve muita celebração hoje, sabe? Eu não sei se ele também confundiu com um dia, né? Mas tudo bem, ou se marcou, ele ficou desligado em relação a alguma coisa, mas enfim, né? A NutriPLSA já está dizendo, ó, fiquei achando que tinha perdido algo hoje às 5, porque você não estava aqui, ó, já ficou acostumada com o horário da live, né? Mas, enfim, quando a gente realmente se coloca como realmente filho de Deus em algumas atitudes, principalmente em relação à nossa qualidade de vida e à nossa saúde, as coisas fluem diferente. Pode ser preconceito, mas eu não acredito em um Jesus Cristo que era obeso, que não fazia atividade física, que era triste. Eu não acredito, eu não vejo um Cristo dessa maneira, né?
Eu vejo um Cristo que se preocupava com alimentação, com gerenciamento de estresse, um Cristo que meditava, que jejuava, né? Que se cobrava também, porque ele não precisava fazer nada daquilo, ele era Deus, né? E muitas vezes, diante das dificuldades, de todos os nossos desafios, de todas as nossas conquistas, e principalmente nesse período de quarentena, a gente fica se perguntando, pô, por que tá doendo muito, tá ruim, não sei o quê. Vai carregar a cruz para você ver como é legal. Vai lá receber chicotada, ou, né, ser crucificado, ou ser ridicularizado, como Jesus foi, né? Então, assim, poxa, se no mundo cristão nós temos esse exemplo, por que que eu vou fraquejar dentro de uma determinada situação? Então, bota Cristo aí na frente, né? E já foi falado, né? Deus deixou o Espírito Santo para que a gente possa seguir em frente, e realmente eu fui batizado tradicionalmente, né? Na Igreja Católica, e também tive batismo no Espírito Santo, né? Então é outra situação que realmente eu recomendo. Particularmente, quem é católico é batizado no Espírito pelo Crisma, né? No meu caso, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, que foi com Agostinho Soares, que já é falecido, mas aquilo foi surreal. De alguma maneira, eu acho que tem muita ação de Deus aí no meu trabalho, porque se fosse eu mesmo, eu e meus defeitos, eu e minhas circunstâncias, não seria talvez nem 70%, por mais que tenha muita dedicação, mas tem um que a mais, e é super importante que a gente coloque isso no nosso dia a dia. Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Sim, tem, me lembrei. De ontem para hoje, em relação ao gerenciamento do estresse, teve um fato que me deixou aperreado. E aí eu vou contar uma outra história aí para vocês. Quando eu tive um curso de formação lá na aeronáutica, tinha um evento importante que eu tinha que participar, e que o meu major, que era comandante lá do meu batalhão, ele já disse que não ia liberar. E ele já disse do começo. Primeiro dia eu avisei e ele não liberava. E ele liberava uma colega que tinha uma certa influência lá, não sei do qual, nem me lembro direito qual estado, acho que era do Rio, que eram militares de todo o Brasil, né? Era na época que eu fiz o curso de formação para carreira, né? E aí, todo final de semana, praticamente ela fazia pós, enquanto a gente não podia viajar, e eu só queria viajar uma vez, e aí me proibiram, né? E eis que eu acabei viajando, só que aí no outro dia eu voltei, e aí fui punido, né? E ele ficou apertando para eu dizer, né? Pô, porque fui, não sei o que, eu expliquei, mas resumindo, eu cheguei para ele e disse, olha, você pode me prender daqui até o final do curso, porque eu não desisto. Pode prender, não tem problema nenhum, eu aguento. E aí, para mim, ou seja, soberba, né? E aí ele me quebrou, porque ele fez o seguinte, não, você só vai pegar 4 dias de prisão, né? Prisão disciplinar. Vale salientar que eu nunca levei nenhuma advertência prisão na minha carreira militar, só nessa época aí, que é muito comum no curso de formação, é uma forma até de doutrinar. E aí, pelos 4 dias de prisão, tranquilo, né? Mas aí ele disse, e os seus 2 amigos, eles também vão ser punidos, né? Aí, meu amigo, doeu, viu? Doeu porque se fosse só em mim, tranquilo, né? Mas se pegar uma pessoa que eu gosto, aí eu não aceitei bem. Eu me senti muito culpado por isso, apesar de que sabia que o problema não era meu. No final das contas, foi má fé, coisa que acontece no treinamento. Hoje os 2 amigos continuam meus amigos, não tem nada demais, e eles sabem claramente disso aí. Mas eu estou falando isso porque ontem eu realmente também tive, entre aspas, minhas pernas quebradas, tive um mau gerenciamento do estresse com a notícia de um casal, um amigo meu muito querido e uma pessoa muito importante na minha vida e na vida de Amanda, que está com Covid-19, né, que está com coronavírus. E aí eu fiquei aperreado, porque às vezes você fica, eu prefiro eu pegar do que essa pessoa pegar, tinha que pegar outras pessoas e não essa, né, aquela velha história, por que não outras pessoas? Então, por que não
essa pessoa que tem condições, que inclusive está em casa, no apartamento com o esposo, né? E eu fiquei muito aperreado, liguei até para uma amiga minha de turma, a gente conversou bastante, acabou conversando sobre outros assuntos, e o painel aí dessa pandemia nos outros países, ela também já trabalhou muito tempo lá na Alemanha, então sabe da situação da Europa, o marido dela tá por lá, e ela é muito amiga dessa outra pessoa que a gente tava aperreado, e aí assim, eu fiquei, pô, e agora, o que eu faço? Me desequilibrei, eu estou estressado com essa pessoa, mandei uma mensagem para ela, mandei um áudio, ela respondeu, mas ainda assim era pouco, eu queria tirar esse vírus aí da vida dela, e a gente não pode, né? A gente não consegue fazer nada disso. Então restava a mim, aí coloquei nos grupos de WhatsApp que a gente tem das gestantes um pedido de oração, e olha aí, Maia Arraes, do Crato, minha família é daí, viu? Paulo, João, Marcelo, tem muita gente aí, Tio Selmo, Alexandre, mas enfim, você me desconcentrou, tá vendo? Falou do Crato, eu me lembrei do Baione 2 com Piqui e do Munguzá Salgado. Mas a gente mandou as mensagens para os nossos grupos de WhatsApp e minhas gestantes lindas acabaram que estavam fazendo oração para essa pessoa maravilhosa, uma médica incrível, que foi importante na vida de muitas pessoas. E aí, eu não poderia... você é irmã de Moana, né? Eu não poderia fazer uma live sobre o poder da oração sem realmente fazer uma oração aí para vocês, tá bom? Então, eu vou fechar meus olhos, não fiquem rindo. E de alguma maneira eu queria que vocês também se conectassem e pedissem aí pela vida dos seus, das pessoas. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui nesse momento, diante dessas pessoas que estão assistindo a minha live, ou de repente, se esse vídeo for publicado em outro momento, essas outras pessoas que vão assistir, eu queria te pedir imensamente pelas famílias dessas pessoas e das outras pessoas, e particularmente eu queria te pedir pelo nosso país, que está enfrentando essa pandemia do coronavírus, que nós tenhamos sabedoria para enfrentar da melhor maneira, que nós possamos realmente estar preparados, tanto físico como emocionalmente, e que o Senhor capacite os diversos profissionais de saúde e também os profissionais de limpeza que estão envolvidos diretamente na batalha do coronavírus. De maneira especial, eu peço para as minhas queridas gestantes, que nós acompanhamos, para que dê tudo certo, que o Senhor continue me fazendo um instrumento teu, como também os membros da minha equipe, instrumento teu, da tua luz, da tua vitória. Em particular, queria te pedir pela doutora Daniele Padilha e seu esposo, para que o Senhor realmente cure e que ela possa voltar às suas atividades como ela sempre foi, sempre é, e que realmente ela possa passar por cima aí dessa doença aí do Covid-19. Obrigado por tudo, obrigado por você se fazer presente na minha vida, de minha família e de minhas clientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá, né? Eu vi que vocês ficaram paradinhas aí, né? Gostou, né, Paula? Paula me deu um presente incrível, né? Que é um crucifixo que tem a imagem da minha família e também do meu filho Mateus. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês aqui. Se tem algo interessante aqui, eu vou falando. Muita gente participando, muita gente boa. Desculpe se eu não falei com vocês, mas deixa eu dar uma corridinha aqui nos comentários. Geirdiane, deixa eu contar um negócio, eu fiquei muito emocionado com Geirdiane, que ela tem uma loja aqui em Recife de vestuário infantil, que é a Rinoceronte, sabe? Tia Clênia, tudo bem? Que é a Rinoceronte. Então, ela foi de uma grandeza, de uma doçura tão importante, porque assim, você vai pensar, mas roupa de criança não é essencial, era para ela estar parada, aí a gente começa começa a colocar o modo julgador, né, o modo juiz nosso para criticar as pessoas, né?
E ela, assim, com a doçura, chegou e disse, gente, eu inclusive sou do grupo de risco, ela dizendo, é gestante, mas eu estou vindo aqui, abrindo a loja todos os dias para limpar tudo, etc e tal. Muitas das minhas funcionárias estão em casa e a gente está atendendo online. E eu não posso parar porque essa roupinha, ela não é só eu que vendo a roupa. Essa roupinha, por trás dela, tem a família dos funcionários, né, que ganham pão diante dessa venda, as pessoas que fazem essa roupinha, a pessoa que transporta, a menina da limpeza. Então existem várias famílias envolvidas numa simples situação, você comprar um vestuário infantil. Então, não, realmente não é só isso. Eu até, quem não seguir, principalmente for aqui de Recife, né, mas o Instagram dela é aberto, é Rinoceronte. Então, esse vídeo tá fantástico. Eu acho que é um exemplo, inclusive, é um exemplo feminino mesmo, bem importante aí de como lidar aí diante dessa crise e até se reinventar, né? Rita Lima, tudo bom, Rita? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vi que tinha alguns comentários, né? Aqui, ó, alguém falou: Glaucia, irmãos de Deus, em trazer meus 3 filhos. Ah, valeu, irmão. 3 porque um foi gêmeos, né, cara? Então, leve 3 e pague 2, né? Foi muito legal. Foi muito lindo. Médico temente a Deus, tem que ser. Só quem tem Deus no coração. Aí Sandra disse que a gente fez a oração com a família, a gente já falou. A oração nos reequilibra, ressignifica a dor. É verdade. Ana Carla Brito, massa. Deixa eu ver. Música linda na hora da minha gorda nasceu. Qual foi, Laís? Tenta escrever aí. É notório a presença de Deus no meu parto foi assim, ó, Nath Santos, tá vendo? Então, o efeito eu digo, e a música, principalmente a música religiosa na hora do parto, é interessante porque quando você vê a própria técnica de enfermagem, que muda muito, né, de acordo com o hospital, tem os seus turnos, horários, e elas também ficam conectadas, não é só a gente, não. Nadide me descobriu pelo Insta. Vamos ver se tem mais algum comentário. O pessoal pedindo para eu falar. Bom, eu estou no desafio, pessoal. Então, hoje o tema, eu não coloquei como comentário fixado, mas o tema é o poder da oração, não é sobre trombofilia, nem... Cada dia que passa, Gabriela Maranhão. Eu tenho plena convicção que fiz a melhor escolha em... obrigado, querida, para me acompanhar. Passa logo essa pandemia para a minha consulta tão esperada acontecer. Deus, Sil Pinheiro, Deus te testa quando você não desiste dele. Eu não sei se é muito Deus que testa. Tem um amigo meu, fisioterapeuta, que ele me ajudou muito. Porque depois que eu perdi Matheus, depois da queda do coice, né? Eu fraturei a perna e fiquei um tempão sem andar e pensei que nunca mais ia fazer parto, operar. E aí eu conheci esse fisioterapeuta, até reencontrei ele há algum tempo atrás. Eu acabei fazendo o parto do filho dele também. E ele falou um negócio que é interessante. Na verdade, não é Deus que testa. Às vezes é o inimigo mesmo, o demônio mesmo, que quer testar a gente, sabe? Que quer machucar a gente. Por isso que a gente tem que ter muita humildade e estar sempre preparado para lutar, para vencer. Porque, assim, com todo respeito, existem algumas profissões que se o demônio, o inimigo agir, não vai fazer tanta diferença não. Mas quem mexe com a vida, quem mexe com saúde, sabe, ele vai querer testar esses profissionais, entendeu? Então, nós, profissionais de saúde, realmente somos muito, muito bombardeados, né? Por isso que eu costumo até dizer que, se você quiser pegar péssimos exemplos de saúde, pegue médicos e enfermeiros, porque são profissões que realmente são... Toda profissão extenuante tem suas particularidades, mas de alguma maneira existe um aspecto emocional envolvido que é bem pesado, sabe? Principalmente se você lida com perdas, com casos difíceis, né? Então, eu acho que muitas vezes é um inimigo que testa, então a gente tem que estar muito preparado para isso, saber que isso existe mesmo e ter a presença de Deus nas nossas vidas para passar por cima disso. Doutora Maria Ana Bublitz, como admiro seu trabalho humano, embasado, que Deus abençoe sua família. Obrigado, querida. Debbie Versosa, a mãe dos gêmeos, né? Agradecendo. Nos transmite muita paz, Deus lhe abençoe sempre, obrigado.
Queria ver se tinha alguma coisa aí do... Aqui, um médico... Debbie, você está elogiando, obrigado, mas vamos ver se tem alguma coisa aí. Aqui, ó. Sandra Victor Valentim. Espiritualidade e fé é importantíssimo. Meu pai está na UTI desde o dia 31 de março e os médicos disseram que era irreversível. Ele acordou, embora entubado, mas consciente. Olha aí. Quando minha esposa também estava com o quadro agravando, né? Inclusive foi no mês de abril. Dia 16 de abril a gente comemora a alta dela da UTI para o quarto. Eu não sei se foi do quarto para casa, mas enfim. Teve uma época que a Amanda ela estava bem assim, naquela curva descendente de piora, ia fazer um procedimento chamado plasmaférese, que é uma troca que envolve não sei quantas unidades de sangue, é uma coisa bem complicada, e de repente ela teve meio que presença plena, não, peraí, tá bom, eu perdi, né, perdi parte de mim, né, que é uma dor de perder um filho, para uma mãe assim, se eu sentir a dor como pai, eu não quero nem imaginar a dor de uma mãe de perder um filho, né. E eu sei porque, inclusive, eu não sou um bebê arco-íris, mas, aliás, eu sou um bebê arco-íris porque minha mãe também teve outras perdas, mas eu não sei exatamente se... Depois eu vou até checar com minhas irmãs isso, se eu sou um bebê arco-íris ou não, mas depois que minha mãe também perdeu um filho com 16 anos de idade, que era o Cérvulo, ela passou a me proteger ainda mais. Então, só quem sabe a dor da perda de um filho é a mãe, mas a história de Amanda é quando ela realmente estava naquela curva de piora, e eu só orando, indo lá, ficando do lado dela, mas muitas vezes sem estar muito conectado de alguma maneira, não sei o que é que acontecia. Teve uma hora que ela parou assim e fez, não, peraí, eu tenho a Lana e eu tenho que cuidar também de Glaucius, né? Porque, assim, lógico, né? Você vê assim, essa fortaleza, ele é humano, ele não sei o que, é porque eu tenho família, entendeu? É porque eu tenho uma esposa que me ajuda muito, me compreende muito. Nesse período de quarentena, vocês não têm noção dos bastidores que é aqui em casa, com ela realmente segurando tudo aqui e me dando força para continuar trabalhando aí como a gente vem fazendo. Então, teve uma hora que ela olhou assim, não, peraí, eu tenho um Glaucio, eu tenho a Lana ainda. Então eu tenho que cuidar deles, eu não posso deixar. Então foi quando ela decidiu se levantar. Até a tia Clênia estava aqui com a gente. Ela na UTI disse, não, eu vou tomar banho, eu quero tomar um banho. E na UTI não se levanta para tomar banho, banho é no leito, né? Mas aí ela pediu, o médico estava lá, ajeita aí, pelo amor de Deus, é a primeira vez que ela decide se levantar e enfrentar essa confusão toda que estava acontecendo. E aí só teve melhora. Quando de repente você bota na cabeça que as coisas podem dar certo, que você decide vencer, decide caminhar, literalmente você vai em frente. E de alguma maneira eu até gosto muito dos nomes, né? A Amanda ama e anda. Então ela andou com muito amor e está aqui hoje, mãe dos nossos 4 filhos, né? Estamos aqui. Bom, massa essa história aí do seu pai, né, Sandra? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Carol. É aqui, ó. Carol, você é um amor. Também está agradecendo. Doutora Carol aí, que também estava trabalhando na linha de frente do coronavírus. Mas aí, ó, grávida. Como a gente está falando também do desafio, e tem a ver um pouquinho com a pandemia do coronavírus, porque esse desafio ele nasceu justamente por conta dessa pandemia. Então, é importante frisar, o profissional de saúde que lida com paciente que pode em potencial do risco de Covid-19, ou seja, qualquer gripe, qualquer atendimento básico, inclusive, né, ele deve ser remanejado, ou afastado, ou remanejado para um outro setor, telemedicina, burocracia, o que for. Então, foi bom o que Carol escreveu aí, porque isso é fato, não tem que titubear, não. Essa guerra, literalmente, não é para gestantes, não é para puérpera, né, até 42 dias do parto, não é para os grupos de risco, entendeu? Porque essa guerra precisa ser combatida com pessoas que estão mais capacitadas do ponto de vista físico, mental e espiritual, mas não tem como não selecionar a parte física. Então, alguns grupos de risco têm que sair mesmo da linha de combate, tá bom? Aleluia, Sandra falou que aquela música Aleluia do parto realmente é bem legal. Nuti Pelissari está comentando que Cristo foi um homem sem pecados,
Acredito que nossas condições de doença sejam resultados do pecado original. Então, uma vez que ele não pecou, acredito que não ter tido nenhuma comorbidade. Essas coisas assim, quando é muito aprofundado, eu não procuro nem, eu não sei, mas realmente que Cristo não tinha pecado, isso aí é verdade. Mas que ele era humano, carne, feito a gente, isso aí, uma das provas é quando teve a questão do que ele se irritou com os vendedores na igreja, né? Rafa, sou médico e... obrigado, cara. RR Lafa. Esse meu amigo é um excelente profissional. Obrigado. Sou médico e entrei para o grupo de fãs. Dívida impagável. Isso é Lafayette, né? Disfarçado aí. R Lafa, olha só. Fui aluno do professor Walter Lafayette, cara. Renato, fui aluno de Terto e de Paulino. Mas todo mundo elogia aí o Walter Lafayette. Bom, pessoal, vamos ver lá. Minha Nutri tá aqui. Karina, natação. Depois eu vou mandar uma mensagem para você, viu? Não esqueci de você não, viu? Vamos ver se tem algum comentário aí de vocês. Minha família toda, lojista de moda infantil. Realmente tem sido muito difícil não quebrar. Nutri Pelissari. Também estamos na luta. Eu e o Luciano não podemos parar. Dr. Glaucio, isso. Negócio não tá fácil. O Valmir dizendo, empresário, tive que demitir. Dói na alma. Que Deus nos abençoe muito, é verdade. Acontece. Tem coisas que até desde o começo dessa pandemia eu falei, tipo, logo no começo, vai parar futebol, lógico que vai parar futebol. Aglomerado, já naquela época, muito tempo atrás, antes de começarem logo, sei lá, primeiro caso ou outro, e depois pararam no grupo de cirurgias, eu disse, né, do hospital, disse, vai ter que parar a eletiva. E o chefe, né, que adora operar, não pode parar não, algumas cirurgias precisam acontecer, etc. Tal, parou a cirurgia eletiva. Infelizmente, algumas coisas que aconteceram cesariana em ambiente de UTI. Ia acontecer, a gente sabe que ia acontecer, não imaginava que ia acontecer exatamente aqui em Recife, né? Logo de um começo, né? Mas vai acontecer. Vão acontecer de pessoas amigas nossas realmente pegarem o vírus, isso vai acontecer, a gente tem que se preparar e infelizmente até alguns resultados negativos, infelizmente a gente tem que se preparar, porque realmente a situação exige. Então é nesse momento onde a nossa espiritualidade precisa estar muito em alta. Lins Mai também agradece ter colocado. Massa, obrigado. Sil Pinheiro, Sil, veja só, perdi 2 gestações e nunca fiquei revoltada e ainda consolei na época o meu obstetra e depois tive ainda a última gestação. Olha aí, tá vendo? Ela consolou a obstetra. Muitas vezes, né, a gente tá vivendo um período de intolerância, né? Então você pensa que muitas vezes o paciente culpa o médico, né? Olha que exemplo bonito da Sil Pinheiro, né? Ela consolou o obstetra porque certamente a gente fica muito triste com o resultado adverso, né? Lá você está dizendo, a fé edifica, e aí está me elogiando. Faz isso não, eu não gosto de... Eu fico envergonhado. Daniela, Deus sempre capacita os escolhidos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Massa. Aconchego do peito, tenho fé, mas a pandemia me deixou mais próximo a Deus e da solidariedade. Selma dizendo para... Laís Marina dizendo que tocou aquela música, Podes Reinar, Senhor Jesus. Porque eu já coloco, porque o ambiente, quando para um ambiente ter um aspecto mais espiritualizado, você realmente tem que colocar Deus ali. Então, pode reinar uma música que já começa dizendo, Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Então, é uma forma de já abençoar um ambiente, né? Catarina Michele está dizendo, o inimigo testa a fé, tem que estar sempre presente para passar com atitudes que são abençoadas por Deus. É isso. Roberta, Deus enviou esse amigo na hora do dia certo, 23 de agosto de 2010. Só gratidão. For para te pagar. Oxi, gratidão foi minha, Roberta. Tá lá no livro O Milagre que a Obstetrícia me proporcionou. Eu fiz o parto do meu melhor. Quer dizer, o parto do meu melhor amigo, não, né? Que ele não engravidou. Da esposa do meu melhor amigo, né? E eu me lembro até hoje que Amanda até falou, né? Eu ainda estava em dúvida, porque não era o hospital que eu trabalhava. Eu também nem sabia se Roberta queria que eu resolvesse, mas aí eu perguntei, e aí Amanda, vou ou não vou? Luta ou fuga? Aí a Amanda, luta, vai lá,
Amanda simplifica muitas coisas. Ela chegou e falou assim, não é teu amigo? Então vai, pô. Aí você fica arrumando um bocado de desculpa, a mulher vai lá e diz, ó, vai e pronto, faz e pronto. Debbie Vessosa, eu vi a luz no Senhor após ter sofrido um aborto e ter perdido um filho no parto com síndrome de Prader-Willi. Já havia perdido as esperanças quando minha irmã me apresentou ao Senhor e depois ela teve gêmeos, né? Não se contentou, ainda teve gêmeos, né? Vamos lá. Cida agradecendo. Obrigado, Cida. Na hora da passagem do meu pai, seu Pinheiro, eu estava com ele e rezei e coloquei a música Noites Traiçoeiras e orei a prece Caritas. Foi muito lindo, senti uma paz tremenda e ele se foi. Gratidão. Bom você compartilhar isso, porque com minha mãe eu fiz também uma oração. Quando o Mateus também nasceu já morto, eu fiz um Pai Nosso, Maria, rezei e saí. E quem estava ao meu redor estava chorando pra caramba também. E quando eu perdi minha mãe lá no hospital português, eu sou muito grato, inclusive aos profissionais do hospital português que sempre cuidam dos meus pais, né? Cuidaram da minha mãe e hoje cuidam dos meus pais. Tem até o pneumologista dele, meu contemporâneo de turma, Jesus, inclusive, por incrível que pareça, o nome dele é Jesus, irmão de Martinha, que é anestesista. Mas quando minha mãe faleceu, eu também fiz uma oração e ela morreu em paz. O único gesto da minha mãe foi quando eu pedi para ela me dar um beijo, aí ela me deu um beijo, depois ela não conseguia dar um beijo, eu pedi para o anestesista sedar para que ela não tivesse uma morte tão sufocante. Foi algo que me ajudou bastante. Eu diria que foi uma das melhores atitudes que eu tive como médico, foi ter trazido conforto na despedida da minha mãe. Também Victoria, uma camisaria, diz que também Deus foi importante para ela se reerguer, né? Dr. Bruno Menezes, um amigão aí da medicina integrativa, bom ter você por aqui, meu amigo, vi agora. Olha aí, ó, Rafa Lima, eu tive 3 perdas, e hoje tenho 2 princesas, graças a Deus, e vejo o excelente profissional que o senhor é. Eita, eu não posso deixar de falar de um caso fantástico, que tem ajudado tantas mãezinhas a realizar os seus sonhos. Eu que agradeço seu carinho, Rafa. Doutor, coloca um louvor no final dessa live. Botei no começo, mas a gente bota no final também. Olha aí, Live Farma aí. Venceu no mundo, o Filho de Deus venceu no mundo e a primeira coroa de espinhos pela fé em Deus eterno, todo-poderoso, que tudo pode. Amém. É esse mesmo Deus que deposita minhas orações para a humanidade vencer, mais uma vez pela fé, outra coroa de espinhos. Massa. Vamos lá. O Ricardo está sugerindo o filme Superação, Milagre da Fé, baseado em fatos reais. Já fiquei curioso, meu amigo. Manda no meu zap para eu não esquecer aqui, viu? Deixa eu ver mais. Tia Glaucia também comentando que abençoou minha família, graças a Deus. Ju Santiago. Diz que a live tem ajudado muito. Que bom, querida. Fico feliz por isso, viu? Se meu segmento parar, Lula Pinheiro, não será possível essas lives maravilhosas. É verdade, ele trabalha com essa parte da internet também, né? Miguel tá lá dentro dormindo, né? Natália, depois de algumas perdas e tristeza, Deus me levantou e me apresentou a você. Faltam 15 dias para pegar minha filha amada nos meus braços, vai ser lindo com certeza. Exatamente. Enxerga essa vitória lá na frente com humildade e persegue com muita fé em Deus. Não fica pensando besteira não, pelo amor de Deus. Laécia está dizendo que esse vírus está envolvido com emocional, precisamos ter fé. Ontem chorei porque uma amiga técnica de enfermagem, né, a Williane, que faleceu infelizmente, né, que Deus conforte a família de todos, né, envolvidos. Por favor, não acabe essa live. Quando acabar o desafio, esse contato nos conforta muito. Obrigado, Túria. Mas desafio é desafio, não é tão simples assim, né? Que coisa boa, ela está aqui, ó. Me contaram que você tem feito orações por nós aqui também. Muito obrigado, amigo querido. Ganhei o dia, ó. Doutora Daniele Padilha, ó. Que bom que você está bem. Fez aí o comentário na nossa live. Sei lá, quanto vale isso aí, hein? Quanto vale você chegar
vim aqui conversar sobre olha o poder da oração, o que é que faz, ó. Trouxe Daniele Padilha para cá para comentar na live, ó. Ó, muita saúde para você, para o meu amigo Franklin. Vocês são um instrumento de luz, graças a vocês. Logicamente eu tenho minha família. Se você tivesse desistido aí do caso de Amanda, e foi um caso em particular porque na época, veja como é importante a ligação de, muitas vezes, uma palavra certa, né? Naquela época não tinha nenhum hematologista em Recife, tinha um congresso, né? Dani era mais ou menos contemporânea de turma, a gente sempre estudava com as aulas gravadas dela. E não tinha hematologista e o caso de Amanda precisava de hematologista. E Cleone Novaes, que é um arquétipo meu, né? Uma pessoa que eu admiro na obstetrícia aqui de Pernambuco, ela chegou para mim e teve um bocado de gente que não ligou para mim, né? E não sabia o que dizer, né? Normal, mas ela ligou para mim. Nessa época eu nem tinha tanta ligação com Cleone, né? Mas sabe eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus a iluminou, que ela resolveu ligar para mim. Eu me lembro até hoje do telefonema. Aí disse: olha, eu só liguei para você para dizer duas coisas. Primeira coisa, você não tem culpa de nada, né? Porque a gente carrega culpa por um bocado de coisa. E segunda coisa, tá precisando de alguma coisa? Aí eu disse: rapaz, estou precisando de um hematologista. Aí pronto, depois ela deu o telefone de Dani teve lá na UTI, teve lá muito. Aí eu me emociono, porque tem coisas que eu não me emociono, né? Eu falo de Mateus e não choro mais, mas lembrar desse momento que Dani foi lá na UTI com a Amanda, né? Que elas choraram várias vezes, eu saía de perto, né? Para ter uma relação entre médico e paciente. E ela foi muito mais do que médica, ela foi amiga, ela foi uma cristã, ela foi uma guerreira como ela está sendo aí. Muito obrigado por você estar por aqui, minha amiga. Um beijo, valeu demais essa live só por você. Tô emocionado aqui de coração. Gabriel, deixa eu fazer um pigarrozinho para engolir a vontade de chorar. Gabriela Maranhão: quando eu perdi meu terceiro filho, nessa última, se não fosse essa minha fé, junto com a minha espiritualidade, eu não estaria firme e forte, graças a Deus. Mesmo com os braços vazios, segue a fé. Vamos em frente. Hoje eu vou contar uma história no final que vai ser fantástica, tá bom? Doutora Daniele, maravilhosa, minha médica também, todos nós somos pacientes, doutor Glaucio, estamos orando por você. Tá vendo, Dani? Não estou blefando, viu? É verdade esse bilhete, viu? Onde encontro o seu livro nas livrarias, né? Não sei como é que tá, mas no site tem drglaucios.com.br/milagres. Aí tem o endereço dos livros. Comentou de novo, 2 comentários de Daniele Padilha vale muito aqui, viu? 3, botão da oração. Dani Cavalcante: passando por dias difíceis, a perda, ansiosa para que tudo isso possamos retornar. Claro, querida, você tem um papel importante. Agora é importante seguir em frente, olhar para frente, para os nossos objetivos. Ela se emocionou também, Dani Padilha. Selma, Deus abençoe. Daniele, seu esposo, massa. Excelente profissional, é uma querida. Ó, todo mundo elogiando Idade. Ó, vou ficar com ciúme, tá bom, ela não tá tão doente assim não, viu? Daqui a pouco eu que tô com febre aqui, tô com alguma coisa, tô ficando enciumado, tá bom? Mas hoje, 19 de abril, eita, tô preocupado em acabar essa live, a gente tá batendo recorde, então eu vou ter que correr para contar essa história. Se acabar aqui, vocês me perdoem. Hoje, 19 de abril, dia do Índio, dia do Exército, é um dia maravilhoso. Vou contar uma história verídica que está lá no meu livro, Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, que é a história de Simone. Ela teve mais de 10 perdas, minha gente. Entre fertilizações, abortamentos. Você tem noção do que é isso? De você tentar não sei quantas vezes e não conseguir. Ela foi para os melhores médicos lá de São Paulo, inclusive, e não conseguia engravidar. E aí foi para mim. Eu já tinha tido aula com o Dani Padilha, hematologista, já tinha tido os diversos casos. Quando ela chegou para mim com beta positivo e com 4 ou 5 semanas de gestação, eu nem vi nada, o saco gestacional, mas eu cheguei para ela e disse: olha, eu nem sei o que você tem, mas você vai começar essa medicação. E aí a gente começou o anticoagulante, né? Naquela época o anticoagulante estava para perdas fetais, como a cloroquina, a azitromicina e todo o kit aí está para o coronavírus, mas a gente começou o anticoagulante e ela veio no outro dia e finalmente a gente escutou os primeiros batimentos cardíacos e depois a gestação
foi evoluindo. Eu me lembro que o esposo dela ainda me perguntou: rapaz, a gente foi para vários médicos porque ninguém prescreveu. Aí eu cheguei e disse: olha, eu não sei, mas pelo amor de Deus, não deixe de tomar. O médico sou eu, deixe comigo que vai dar tudo certo. E hoje a gente comemora o 2013, 2014, sexto ano de Guilherme, né? É um bebê arco-íris, um dos maiores bebês arco-íris aí que eu acompanhei, inclusive porque ele é meu afilhado, né, pessoal? Então, o cara é muito especial. Então, eu me lembro que quando a gente foi decidir o dia do parto, eu cheguei para ele e estava preocupado que a paciente tinha perdido o líquido já e a gente estava com medo de ter alguma infecção e podia esperar como podia resolver, né? Aquela janela cinzenta da obstetrícia. Eu cheguei para ele e fez: é o seguinte, eu estou pensando em resolver hoje, tá certo? Por isso, melhor, o risco de infecção, etc. Tal. Bruna Brasileira estava até com a gente nesse dia. E aí ele ficou meio desnorteado. Eu estava em dúvida se era o dia mesmo que era para resolver. E ele chegou para mim e fez: mas é porque hoje é meu aniversário. Eu disse: pois então a gente vai comemorar junto mesmo, a gente vai fazer esse parto hoje mesmo. E aí Guilherme nasceu, deu tudo certo e hoje a gente comemora com muita alegria. E com certeza teve muita oração para que tudo desse certo, tá bom? Pessoal, fantástico aí a live de hoje, vou deixar salva sim, tá bom? É uma live histórica, né? Poxa, até oração teve, até Dani Padilha teve. Muito obrigado aí, eu sei que tá passando um bocado de coisa boa aí na televisão, nas redes sociais, mas ter a participação de vocês foi fundamental, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Quem está participando do desafio, corra não, 5h10 da manhã, amanhã a gente vai falar sobre mais coisas aí do desafio, que é surpresa, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.